Olá, muito bom dia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é 16 de julho de 2023 e nós vamos falar um assunto muito importante da Escola Bíblica Dominical, que é o perigo do ensino progressista. Nós vemos aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, a questão do ensino progressista, que essa doutrina foi ensinada por John Day. John Day foi um teólogo e pedagogo americano, que nasceu no ano de 1859 e morreu no ano de 1952, quase 100 anos de idade. Então ele foi o autor dessa doutrina progressista. Tudo na vida tem que ter um autor, tem que ter um ensinador, né? Tudo na vida tem que ter um começo. Vamos aqui para a introdução. A introdução diz assim: nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é mito. Veja só o perigo dessa doutrina do ensino progressista. Tenta enfraquecer a Bíblia. Eles não conseguem, eles tentam enfraquecer a Bíblia. E suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Já pensou, irmão? É até um atrevimento dizer que Deus não é soberano. Porque a palavra soberano quer dizer todo-poderoso. Né? E Deus é todo-poderoso. Os homens aqui na terra podem ser poderosos, mas todo-poderoso é só Deus. Ninguém aqui na terra é soberano. O único soberano reconhecido é Deus. Mas a doutrina progressista prega o contrário. Entendeu, irmãos? Veja só. E que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por consequente, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir a seus efeitos maléficos. Entendeu? Vocês vão entender? Além deles tentar desvalorizar a Bíblia, tentam desvalorizar Deus. Dizer que Deus não é soberano, dizer que a Bíblia não é verdadeira. Vamos aqui ao primeiro ponto. Aqui diz assim: a descaracterização do cristianismo. Descaracterizar quer dizer desvalorizar, não existir, né? Tentar eliminar, ou seja, não existe. O cristianismo não existe, o cristianismo não tem valor. Isso é a descaracterização. E veja só, a deteriorização moral. A expressão bíblica, últimos dias, faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratada como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. E é o que nós estamos vivendo, irmão, nos dias de hoje, né? A degradação moral que começou no mundo no século XX e vem aumentando mais no século XXI, cada vez mais aumentando. A falta de respeito pela verdade, pelo próprio Deus. Isso, o ensino progressista que começou a se propagar no século XIX. Não é? Então eles tentam desvalorizar a Bíblia, tentam desvalorizar o cristianismo, tentam desvalorizar Deus. Eles tentam, mas não conseguem, né?
É isso que eles tentam. Porque Jesus, quando ele falou da sua igreja, ele disse que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja dele. Porque foram abertas muitas portas contra a igreja de Cristo. E essa foi uma das portas. Por isto, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta. Instigam a má conduta da humanidade, né? O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Os últimos dias que o apóstolo Paulo falou, nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo profetizou isso há 2000 anos atrás, que ia chegar esse tempo, né, da degradação moral da humanidade. Então, o ensino progressista, como fala de progresso, vai dizendo, por exemplo, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia não tem mais nenhum valor, e fala mal de tudo, né? Fala mal de Deus e tentam desvalorizar o próprio Deus. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Aí fala também aqui, ponto 2, erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Nós vemos aqui que o ensino progressista tenta atacar a ortodoxia bíblica, que a palavra ortodoxia vem de seriedade, que quando você leva uma coisa a sério. Então, os cristãos que são ortodoxos, eles são cristãos sérios, que levam a Bíblia a sério, que levam Deus a sério. Mas o ensino progressista tenta atacar essa ortodoxia bíblica. Assim como existem os judeus ortodoxos, que levam a lei de Moisés a sério, que estudam a lei e falam da lei, existem também os cristãos que são ortodoxos, que são fiéis à Bíblia, fiéis a Cristo, mas o ensino progressista tenta desvalorizar e dizer que é apenas uma experiência, não estou entendendo, religiosa. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, entretenimento e é o resultado, a qualquer custo, os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? Quer dizer, transforma os cultos em shows, em palcos, em animações e negam a autoridade da Bíblia. Uma certa vez o Chico Xavier falou que Adão e Eva não existiram, era um mito, nunca existiram esse personagem. Quem foi Chico Xavier? Um espírito vidente aí, que acreditava na reencarnação. Então ele falou que a humanidade é fruto de espíritos que evoluíram, estão aqui hoje. Quer dizer, tudo fazem parte do ensino progressista. Vejamos só aqui, irmãos. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do cristão e das pessoas. Portanto, não podem negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Então, no caso aqui, no ensino progressista, os cultos não têm o Espírito de Deus, são simplesmente carne, e ensina coisas que não devem, né? E muitas vezes no dia a dia eu falo alguma coisa sobre essa questão, quando eu critico alguma coisa, muitas vezes as pessoas dizem, mas por que você fala isso? Bom, mas eu estou falando o que acontece realmente, é verdade. Existem cultos que são espirituais, que você vai, se alegram, recebe uma mensagem de Deus muito boa, você sai satisfeito, mas tem culto que você vai para a igreja e volta mais triste do que você já era, porque não teve o ensinamento mesmo. E é por isso, irmãos, que eu sempre defendo essa tese e vou defender sempre, que todo pastor tem que ser bacharel em teologia, tem que ser formado, tem que ser até doutorado. Para quê? Para combater essa heresia do ensino progressista.
Porque esse pessoal que são do ensino progressista, a maioria são formados, são professores pedagogos, são filósofos, aí chega para um fiel leigo, começa a conversar com ele, contestar ele, e o irmão fica sem argumento e termina indo para esse ensino. É justamente por isso que tem que haver estudo, por isso que o pastor tem que ser um homem formado em teologia, que é para ele tirar as dúvidas dos fiéis leigos da sua igreja, que quando tiver alguma dúvida, né, procurar ser o pastor e tirar alguma dúvida, né? Porque o pastor é um professor para a igreja, é um ensinador, é um mestre, ele está nesse lugar de mestre. E é justamente por isso que devemos ter estudo, conhecimento teológico, para nessas horas a gente não cair nessa cilada. O que foi que o profeta Oséias falou? O meu povo erra por falta de conhecimento. E Jesus, quando foi indagado pelos saduceus sobre a questão de se na eternidade havia casamento, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, os saduceus não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus, aí ficavam dizendo besteira, achando o que eles pensavam. Nós vamos aqui para o segundo ponto, que são as teorias progressivas. Existem duas coisas numa faculdade teológica. Existem as teorias e as práticas. A teoria é quando você estuda na faculdade, e a prática é quando você vai ensinar aquilo que você aprendeu, né? Em qualquer profissão da vida, você aprende a teoria, depois você vai fazer a prática. Pode ser para medicina, para todo curso, né? E teologia também. Mas aqui, o estudo progressivo também tem suas teorias, seus estudos, como eu falei, que eles são formados, eles são acadêmicos, são filósofos, são pedagogos, e quando eles se aproximam de um fiel leigo que não tem conhecimento, para eles é uma presa fácil. Vamos aqui. A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. São principal característica é o respeito à inspiração e à inerrância da Bíblia. E o respeito, né? A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Quer dizer, o homem se torna egoísta, se torna o centro de si e acha que ele não precisa de Deus para nada, que ele mesmo pode resolver seus problemas. Isso tudo eu pego o ensino progressista. Então vamos analisar aqui. Chega na casa de um cristão, um cidadão que é progressista, dessa teoria progressista. Ele começa a falar para um cidadão que é crente, esse cidadão é leigo, não tem conhecimento, vai cair nos seus ensinamentos. É por isso que é bom ter o curso superior de teologia para que possa rebater esses hereges, esses mentirosos. Veja só aqui. Vamos aqui continuar assim. O parâmetro progressista é de reiteração das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado e da moral. Ou seja, quando se fala relativização, quer dizer que tudo é relativo, que nem tudo é pecado. Assim, o termo progressista refere-se à teoria que se distancia do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos, né? Quer dizer, as doutrinas são deturpadas. Você vai para uma igreja evangélica, em vez de você aprender uma doutrina boa, doutrina genuína, bíblica, você vai aprender doutrinas diferentes. Existe até a doutrina de demônios. Não existe. Porque são 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina da carne, do homem e a doutrina do demônio. E muitos estão pregando nas tribunas, pastores pregando doutrina de demônio. O apóstolo Paulo também profetizou sobre isso, 2 Timóteo 4, que dizia dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso que ia acontecer.